Erivaldo Filho aqui falando. Se você clicou nesse vídeo é porque você tem interesse em saber mais sobre como lucrar com vendas. Então vamos lá. Eu quero poder te ajudar aqui nesse momento, nesses minutos aqui, trabalhando duas perguntas. Por que vender e como vender? Por que vender? Mais de 60% das famílias brasileiras têm um rendimento em torno de R$2.000. E normalmente estão apenas sobrevivendo. Quando você entra com a questão da venda, você pode complementar o seu orçamento, ou seja, um plano B. Imagina o seguinte, que você ganhe R$2.000 por mês e você consiga complementar seu orçamento em R$1.000, adicionar R$1.000 em vendas. É um acréscimo de 50% no teu orçamento. E o quanto isso pode ser impactante para você? Você pode pagar a escola do seu filho, você pode ir para uma escola melhor. Quantas possibilidades a mais vão acontecer na sua vida? Ou até de lazer. Poxa, eu quero fazer uma viagem dos meus sonhos no final do ano. Imagina, esse dinheiro você pode fazer uma poupança e conseguir realizar essa viagem. Então o primeiro passo é você entender por que fazer algo diferente. Quando você tem essa resposta, tudo fica muito mais claro. Agora vamos para a segunda pergunta. Como fazer esse trabalho? Hoje, o sistema de marketing de relacionamentos ele tem crescido muito e tem sido uma alternativa grandiosa para a população brasileira e pessoas do mundo inteiro ter uma outra atividade, uma atividade complementar ou até atividade principal. Só que o ponto é, quando as pessoas elas conhecem as oportunidades e elas veem a chance de ter uma renda complementar, elas cometem o primeiro erro. Sabe qual é o primeiro erro? Querer buscar informação com quem não é especialista. Às vezes a pessoa ela precisa de um empurrãozinho para querer tomar uma decisão própria, que ela está aí com medo, com receio, e ela vai buscar às vezes quem? Familiares, pessoas dentro de casa. A pergunta é, qual é a experiência que aquela pessoa já tem nessa área? Ela tem sucesso? Porque o que eu aprendi na minha vida? Se eu quero realmente ter sucesso em alguma área, ter êxito, eu tenho que falar com quem tem sucesso. Porque aquela pessoa sim, ela pode compartilhar uma experiência e me orientar. E o que eu quero te dizer aqui com isso? Muitas pessoas elas têm medo da venda porque ela tem qual a imagem? Aquela imagem de vendedor. É o cara que vende dor, é o cara que é inconveniente, é aquela pessoa que é chata, é aquela pessoa que se desgasta com os amigos. E quando você pensa em vender, se você tem esse preconceito, você lembra desse chato. E eu vou te falar uma coisa, realmente ninguém quer fazer isso, muito menos eu. Porque ninguém quer ser chato com ninguém, ninguém quer ficar se desgastando com ninguém. Só que a venda, ela na verdade, ela é uma técnica, são habilidades. E olha que coisa interessante, se você pensa um dia em ter seu próprio negócio, ser uma pessoa diferenciada, o marketing de relacionamentos ele te dá a oportunidade de você se desenvolver muito. Porque a venda, ela vai te forçar você a desenvolver algumas habilidades. Como? Primeiro passo, porque o grande segredo da venda é você, não é empurrar produto, mas é você suprir a necessidade de alguém. Só que para você suprir a necessidade, você vai ter que ter paciência, você vai ter que saber ouvir, você vai ter que saber interpretar a necessidade das pessoas e aí sim ofertar para ela o que ela precisa. E quando fala assim venda, meu amigo, todo mundo precisa vender. Uma pessoa para conseguir um namorado ou uma namorada, ele tem que vender a imagem dele. Um advogado para conseguir mais clientes, ele tem que vender a imagem dele, ele tem que saber vender o serviço dele. Então, se você precisa vender, e as pessoas de maior sucesso no Brasil, elas são excelentes vendedores, porque elas sabem vender realmente algo para alguém. Elas sabem entender a necessidade do próximo. Então, quer uma dica? Quer realmente ter sucesso na tua vida e prosperar? Começa a vender hoje mesmo. Aprenda como lucrar com as vendas e fazer e potencializar as coisas na sua vida. Então, fica a dica com a gente aí. Um sucesso e até mais.